Olá, meu raio de sol, seja bem-vindo aqui ao meu YouTube, ao meu canal do YouTube, que quase não tá muito movimentado, mas vamos lá. Acontece que hoje eu tive um encontro muito legal com uma outra psicóloga que eu admiro muito aqui não, na outra rede. Estávamos conversando sobre casamento, e aí eu fiquei, refletindo sobre os tenques da vida. Enquanto eu passava de carro para ir buscar essa minha colega, a Carol, eu vi muitas pessoas passeando com os cachorros e cuidando da vida, indo comprar pão, levando o menino para a escola. E eu pensei como esses tenques da vida são muito estruturantes pra gente, né? Então a gente precisa acordar, a gente precisa comer direito, a gente precisa manter o corpo ativo, fazer uma academia, a gente precisa estudar, a gente precisa trabalhar. Existem vários tenques na vida que são extremamente estruturantes. Inclusive os tenques morais. Por exemplo, não pode matar o coleguinha, não pode ferir, machucar, não pode roubar, não pode pegar a mulher do coleguinha, né? Então temos vários ques morais. Um deles é o tem que estar casado a qualquer custo. E eu fiquei refletindo sobre isso porque esse tem que, ele surgiu na nossa vida, na nossa história, de forma muito intencional, para que as pessoas, as crianças, na verdade assim, a Igreja Católica instituiu o casamento como um tem que, exatamente para evitar a promiscuidade das pessoas, evitar que filhos fossem abandonados. Isso olhando para uma época em que não existia uma estrutura, inclusive de Estado, que pudesse organizar as famílias. Antigamente, os casamentos eram apenas para nobres, para que se formassem casamentos entre famílias ricas, Então eram aqueles acordos feitos. Depois, a Igreja estabeleceu que o casamento deveria ser feito para todos, deveria ser um tem que para todos. Por quê? Precisava organizar as famílias. Afinal, estava virando um caos, existiam filhos bastardos. Então, para que se evitasse esse arranjo, desorganizado da população, a Igreja instituiu que o casamento era a porta de entrada, era o caminho legal, era o caminho correto para que se tivesse sexo, para que se tivesse filhos. A partir daí, muitas pessoas passaram a estabelecer e internalizar isso para a vida delas, mas no entanto, sem internalizar outros conceitos morais também, como por exemplo, não bater na coleguinha, Então, o que aconteceu? As pessoas se casaram, passaram a se casar, mas dentro do casamento era tudo permitido. Até porque, antigamente, a mulher era vista como propriedade do esposo. Existiam os dotes, existiam aquelas trocas familiares. Então, muita coisa mudou. Esse tem que continuou. Os homens continuaram vendo as mulheres como objeto, como posse. Isso foi mudando aos poucos, E ainda se está mudando também esse pensamento de que não pode bater na coleguinha, não pode bater na mulher, não pode bater na esposa, não pode estuprar a esposa, tá? Acontece que isso ainda não é verdade, não é a completa verdade. Muitas mulheres ainda sofrem dentro do casamento. Muitas mulheres suportam tudo e qualquer coisa em nome de um tem que moral que foi, na verdade, estabelecido pela Igreja. Acontece que a gente precisa olhar para esses tem ques da nossa vida com muito carinho e com muito critério, A gente precisa entender se isso cabe ainda na atualidade, no qual as mulheres, e eu coloco aqui muito especificamente as mulheres, porque sempre existiu uma diferença muito grande no que foi ofertado para homens e mulheres, do que podia se fazer entre homens e mulheres. Então as mulheres hoje têm uma outra possibilidade de ascensão, de trabalho, de carreira, de atuação na vida, e elas querem aproveitar isso. As mulheres estão se vendo com oportunidades que antes não tinham para elas. No entanto, muitos casamentos podam isso.
muitos casamentos impossibilitam que isso seja real na vida delas. E em um momento em que várias oportunidades surgem, aquela mulher, né, que muitas vezes casa muito cedo, aquela mulher que está ali no começo da vida e não sabe muita coisa ainda, passa a amadurecer, cresce, desabrocha, começa a se conhecer, passa a ter desejos, e não estou falando só de desejos sexuais, a libido, ela nos direciona para realizações como pessoa. E isso faz com que a mulher, então, passe a desejar outras coisas na vida, para além do casamento. E aí é o momento que a gente tem que entender, será que tem que mesmo, realmente, ficar no casamento a qualquer custo? Tem que? Eu deixo aqui essa reflexão para você, espero que tenha sido produtiva. Eu não tô aqui de forma alguma para atacar nenhuma religião, eu tenho a minha religião, né? Mas eu quero trazer aqui apenas essa reflexão para que você possa levar para sua vida e para quem mais possa fazer sentido também. Um beijo.